Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos o dia de São José e na nossa cultura, de onde viemos, hoje é o dia do Pai. Não é aqui no Canadá, mas na nossa cultura, onde crescemos, a referência foi sempre São José, o modelo de pai. E nós hoje lembramos todos os nossos pais, a quem tanto devemos, aos pais que já partiram e aos pais que ainda hoje no mundo enfrentam este desafio de serem bons pais. A exemplo de São José, nós colocamos aos seus pés as intenções de todos os pais e os seus dramas, as suas preocupações neste mundo de hoje. E vamos lembrar também alguns pais que já partiram, o Artur Vaz, filho, pais, sogros, Germano Pacheco e Maria da Luz Silva. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que na aurora dos novos tempos confiaste a São José a guarda dos mistérios da salvação dos homens, concedei à vossa Igreja, por sua intercessão, a graça de os conservar fielmente e de os realizar até à sua plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias o Senhor falou a Natão, dizendo: Vai dizer ao meu servo David, assim fala o Senhor: Quando chegares ao termo dos teus dias e fores repousar com os teus pais, estabelecerei em teu lugar um descendente que nascerá de ti e consolidarei a tua realeza. Ele construirá um palácio ao meu nome e consolidarei para sempre o seu trono real. Serei para ele um pai e ele será para mim um filho. A tua casa e o teu reino permanecerão diante de mim eternamente, e o teu trono será para sempre palavra do Senhor. Vós tendes palavras de vida eterna. Vós tendes palavras de vida eterna.
lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por meio da lei, mas pela justiça da fé, que se fez a Abraão ou à sua descendência a promessa de que se receberia o mundo como herança. Portanto, a herança vem pela fé, para que seja dom gratuito de Deus e a promessa seja válida para toda a descendência, não só para a descendência segundo a lei, mas também para a descendência segundo a fé de Abraão. Ele é o Pai de todos nós, como está escrito: fiz de ti o Pai de muitos povos. Ele é o nosso Pai diante daquele em quem acreditou, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência o que não existe. Esperando contra toda a esperança, Abraão acreditou, tornando-se pai de muitos povos, como lhe tinha sido dito: assim será a tua descendência. Por este motivo é que isto lhe foi atribuído como justiça. Palavra do Senhor. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós, louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Felizes os que habitam na casa do Senhor, eles vos louvarão pelos tempos sem fim. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus,
porque ele salvará o povo dos seus pecados. Quando despertou do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Palavra da salvação. Nós hoje celebramos o dia de São José, o São José Pai. Nós, na nossa igreja, temos duas imagens. Esta é São José Trabalhador, que é quando chegámos ao Canadá, vínhamos cheios de entusiasmo, os primeiros, e portanto fizeram esta imagem, que é uma imagem valiosa, muito bonita, e até não era muito conhecida no mundo inglês. A mim já alguns ingleses me disseram: nunca tinha visto uma imagem de São José Trabalhador. E portanto esta é a imagem de São José Trabalhador, uma imagem feita em Portugal, nas escolas de arte sacra de Braga, onde todas as nossas imagens têm sido feitas. São únicas, porque as nossas imagens são esculpidas em madeira e, portanto, esculpir em madeira não há nenhuma imagem igual. Nos meus primeiros anos de padre, eu conheci o escultor de Braga que me disse: Sr. Padre, eu, antes de fazer uma imagem, quando me encomendo uma imagem, ando cerca de mais de 15 dias, um mês, a rezar ao santo para que me inspire, para que eu saiba aquilo que vou fazer, porque como artista. Ele dizia isto, estava este testemunho, certamente já partiu, já era um homem, um senhor de alguma idade, e dava este testemunho. Quando alguma paróquia lhe encomendava uma imagem, ele andava cerca de um mês a rezar, a pedir a inspiração desse santo. E nós temos aqui, eu gosto muito de falar na imagem do Seu Santo Cristo dos Milagres, porque o Seu Santo Cristo dos Milagres não é uma cópia da imagem que está nos Açores, que veio lá do Oriente, que veio de Constantinopla, onde hoje é Istambul. Quando foi conquistada, os cristãos trouxeram para Roma, onde esteve 200 anos, cerca de 200 anos nos museus do Vaticano, e quando as irmãs foram pedir ao Papa para abrir um convento nos Açores, ele oferece aquela imagem que tem o rosto de um homem do Oriente, não é de um português, é que está nos Açores, mas a nossa é. E é das únicas no Canadá, porque o escultor, não sei se foi os primeiros, os nossos portugueses aqui na comunidade, que lhe pediram para ser original, certamente, e ele nota-se em 2 ou 3 pormenores. Um deles é na boca. Nós temos a qualidade ou o defeito, não sei, andamos sempre a mostrar os dentes, a rir. A nossa imagem tem isso, a dos Açores não tem. Também a coroa, no crânio que está nos Açores, desce, fica mais acima. Nós, como temos o crânio mais baixo, somos um povo que vimos de há muitos séculos, um povo diferente. O nosso crânio é um bocadinho mais baixo. E se olharmos para a coroa vem quase até aos olhos. Portanto, e são estes pormenores, quem percebe, quem olha para a arte, porque é arte, as imagens querem nos dizer qualquer coisa. O santo, por exemplo, em África, fazem a imagem de Cristo com o rosto de um africano. Na China, fazem a imagem de Cristo com o rosto de um chinês. Porquê? Porque é como eles conhecem. E quando eu estava na Alemanha, deram um Cristo lá à missão, que não era paróquia, era missão. Lá na Alemanha não há paróquias, país. Deram um Cristo, e eu, a primeira vez que vi o Cristo, comecei-me a rir. Mas não gosta do Cristo? Gosto. Tinha uns braços que não são comuns para nós portugueses. Uns braços muito grandes, uns braços alemão, muito longos. Portanto, e é esses pormenores que Cristo não tinham. Cristo, o verdadeiro Cristo, a pessoa de Cristo, não tinha uns braços alemão. Mas o artista que fez aquele Cristo, pôs-lhe, pronto. E são estes pequenos pormenores da nossa imagem. Eu gosto muito de olhar para esta imagem, porque é uma imagem inspiradora
dos trabalhadores que nós éramos. E é uma honra. Os primeiros foram gente que triunfou. Olhai que o valor do trabalho não é igual hoje ao que era quando nós chegámos aqui ao Canadá. Agora há outra ideia de trabalho. E há muita gente que não tem os mesmos valores. E pronto, a primeira dificuldade, cruzam os braços. E até a ideia que os governos é que têm que nos cuidar de nós e isso e aquilo. Não havia. Os portugueses, os primeiros que chegaram, este São José, não cruzavam os braços, lutavam, lançavam mão a tudo. E é disto que esta imagem fala. É disso. Não é destes agora, não é deste sistema que nós temos para aí, não é deste. É do outro sistema. Queiramos ou não queremos, mas em todas as gerações, o São José vai inspirar o amor ao trabalho, o amor à família, o amor aos valores que nos são fundamentais. Celebrar o São José Pai, hoje na nossa sociedade, se há alguma figura que esteja em crise, é sobretudo a figura do Pai. É tremendo. Crianças demais a crescerem sem a figura do Pai. E há teorias que não é preciso. E alguns que têm vocação para pais, não podem ser pais. Nós temos hoje crianças que são filhos de pais vivos, mas mortos. Mortos para os filhos. E não é a culpa de todos. Não é a culpa de todos. Mas é de uma sociedade que está estruturada deste modo. E que nós temos que olhar para o Pai e, sobretudo, para os nossos pais, para os valores que os nossos pais nos transmitiram, a presença do Pai, a autoridade do Pai, os dramas da família. Olha que aqui no Evangelho, José era justo e não queria difamar Nossa Senhora, mas resolveu, como homem que era, repudiá-la em segredo, afastar-se, porque não entendia e afastava-se. Nós vemos num povo que às vezes os boatos, as difamações, a má língua, tanta gente que foi prejudicada. Nossa Senhora teve a sorte de ter este homem que escutou a voz de Deus no seu coração, que soube escutar, que soube estar atento. E aí São José foi-se preparando para ser pai. Mas na nossa sociedade nem sempre a justiça, a verdade vem em primeira mão. E há tantas famílias destruídas, tantas famílias difamadas, com difamações destes dramas, que São José não entendia, mas guardava aquele segredo no seu coração, vivia-o intensamente. E às vezes dramas gerados com difamações, com má língua, com tantas coisas que nós conhecemos. Mas nós, agora, presentemente, estamos do outro lado. Nada disso importa na sociedade em que nós vivemos. Nós temos a tentação de saltar sempre do 80 para o 8 e do 8 para o 80. Somos exagerados. Talvez da sociedade onde nós viemos houvesse demasiados 80s, como diz o povo, mas agora também há demasiados 8s. Passámos do tudo para o nada, quebramos os valores, mas temos que rezar por todos os pais e o sentido da família será muito presente entre nós. Nós hoje tivemos o funeral da Dona Ivone, que foi uma mulher de comunidade, como tantas da nossa sociedade, no dia de São José, nós temos que lembrar aos jovens que a família, os valores da família,
Eu, às vezes, recordo, quando estive na Alemanha, houve uma fase em que tinha que ser tudo alemão. E pronto, e adapta-se e ponto final. Há essa tendência, estas tendências totalitárias que às vezes também varrem a igreja. Tem que ser assim, ponto final. Mas tem que ser assim porquê? E houve um sacerdote que tinha estado no Brasil, porque o Brasil, no sul do Brasil, tem muita gente alemã, e que numa reunião disse: eu estive no Brasil toda a gente fala português, mas em casa são alemães, na cozinha, na forma de arranjar a casa, nos valores. Isto é que é importante, e é aquilo que nós esperamos dos nossos. Podem falar inglês, francês, espanhol, alemão, russo, chinês, porque já há filhos da nossa comunidade, já aqui da nossa comunidade há pessoas que emigraram para a China e estão na China e com a sua família. E a língua é uma forma de contacto, nós temos que nos adaptar, mas a cultura, o amor à família, o gosto de estarmos uns com os outros, o termos valor quando adoecemos, também é um fenómeno recente que às vezes eu também não entendo, mas eu já sou velho e não entendo, mas às vezes quando estamos doentes, um segredo que na nossa cultura não fazia sentido, na nossa mentalidade não fazia sentido. Quando alguém estava doente, partilhava e era apoiado. Eu não compreendo, é de outra cultura qualquer que eu não percebo. Porque quando nós precisamos do braço, do amor, do carinho uns dos outros, mas não digam nada. Para mim, eu não entendo, não compreendo. Parece que nós, que somos tão fortes, que ficamos reduzidos e se dissermos que estamos doentes. Não, nós temos dignidade em cada fase da vida. Nós, em cada fase, cada experiência que temos que mostrar a nossa valentia e a nossa grandeza. Foi assim que as nossas famílias nos prepararam. Não é tentarmos iludir. Não estou doente. Estás doente, sim, mas porque não havias de dizer que não estás doente? E eu, por exemplo, sou daqueles que não compreendo. Mas também não tenho que compreender, e haverá razões, mas eu não percebo qual é que é o objetivo, o significado disso, a razão disso, que tipo de pessoa é que isso, de que tipo de pessoa é que isso quer falar, o que é que nós somos. Pronto, tenho dificuldade com outras coisas, por exemplo, às vezes não escondo a forma como nós vivemos os sacramentos, sobretudo ultimamente o matrimónio, etc. Mas isso depende de mim. Mas coloquemos diante de São José e sobretudo lembremos os nossos pais, os nossos pais que já partiram, os pais atualmente e os pais do futuro, porque a sociedade, as necessidades das crianças são as mesmas, precisam de amor e carinho. A sociedade pode inventar 1001 desculpas, 1001 teoria, mas as necessidades das crianças são as mesmas e serão sempre as mesmas. Amor, carinho e amor, atenção, afeto, serão sempre as mesmas. E a sociedade poderá tentar encontrar 1001 desculpas, 1001 razões, mas as necessidades serão sempre as mesmas da pessoa humana. A não ser que inventem uma pessoa humana como uma máquina construída para não ter sentimentos. Não sei se vai ser possível no futuro, esperemos que não. Esperemos que continuem todos a ser e a sentir a falta do carinho, do abraço, do amor, dos beijos do pai e da mãe, do colo. Uma das coisas, quando nós vamos às prisões, os presos falam de quando eram crianças. E uma das coisas que não gostam é que se conta à mãe
aquilo que eles fizeram. Todos os contactos na prisão falam de quando eram crianças, da beleza, como foram felizes, como eram bons, como eram corretos. E depois o outro ponto: não digam nada à minha mãe. Digam a toda a gente, mas nada à minha mãe. E isto é uma constante. Isso quer dizer que todos nós precisamos de colo, de carinho do Pai, e que São José nos inspire, que nos dê força. E o pai, às vezes, por exemplo, nas prisões, o pai já pode saber mais coisas que o filho fez. As mães sabem tudo, antes até mesmo nem precisam que os filhos falem, mas eles não querem que a mãe saiba. Mas elas sabem mais que eles, pela experiência, pelo sentir. Mas esse São José inspira-nos e faz-nos rezar para que as nossas famílias continuem a ser famílias. É um valor que nós portugueses tínhamos muito forte. Não tínhamos chaves nas fechaduras. Quase todos viemos de casas que não tinham chave na fechadura, mas tinham amor, tinham acolhimento, tinham a estima, tinham afeto. A chave é uma coisa muito recente, e é disso que São José nos fala nestes dias. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado. Sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. Conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o batismo. Irmãs e irmãos reunidos para celebrar as maravilhas que Deus realizou em São José, homem justo e humilde, elevemos ao Pai do céu as nossas súplicas, dizendo com alegria: Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Pela Santa Igreja dispersa por toda a terra, para que anuncie a palavra de Deus com alegria e dê fruto no coração dos seus fiéis, oremos. Pai nosso que estais no céu, ouvi-nos. Pelo que exercem a autoridade neste mundo, para que sejam humanos nas suas decisões e pratiquem obras de justiça e de retidão, oremos. Nosso que estais no céu, ouvi-nos. Pelos pais e mães de família, para que a oração em família e os sacramentos alimentem a sua fé e a de seus filhos, oremos. Pai nosso que estais no céu, ouvi-nos. Pelos jovens nos seminários e pelos que trabalham na sua formação, para que os dons do Espírito Santo os iluminem, oremos. Pai nosso que estais no céu, ouvi-nos. Pelos homens que ganham o pão com o seu trabalho, para que os seus direitos sejam respeitados e a sua dignidade humana reconhecida, oremos. Pai nosso que estais no céu,
ouvi-nos. Por todos nós que aqui reunidos em assembleia, para que por intercessão de São José tenhamos uma boa morte, na paz de Deus, oremos. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Rezemos ao Senhor pela Ucrânia e também pela Rússia, para que o Senhor resolva este conflito, e pelos pais que têm que estar na guerra e que separaram-se das suas famílias, e que o Senhor nos abençoe e que nos livre da falta de paz e da guerra. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei, Senhor, a graça de servir ao vosso altar de coração puro, imitando a dedicação e a fidelidade em que São José serviu o vosso Filho unigênito, nascido da Virgem Maria, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, exaltar, bendizer e proclamar a vossa bondade na festa do bem-aventurado São José, homem justo, que foi por vós escolhido para esposo da Mãe de Deus. Servo fiel e prudente, foi constituído chefe da vossa família, para guardar com paterna solicitude o vosso Filho unigênito, concebido pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças
porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo, o Papa Francisco, lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes apresentámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é bom. Oremos. Senhor, que na solenidade de São José alimentaste a vossa família à mesa deste altar, defendei-a sempre com a vossa proteção e velai pelos dons que lhe concedestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Na próxima sexta-feira, dia 25 de março, é dia de Nossa Senhora da Natividade, a Anunciação do Anjo a Maria. 25 de março, Jesus, portanto, é a Nossa Senhora da Natividade. E é o dia que o Santo Padre vai consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Sagrado Coração de Maria, como Nossa Senhora pediu em Fátima em 1917 aos pastorinhos. Portanto, é um dia especial para nós. Muitos se interrogarão porque é que não foi possível no século XX, porque o nosso querido Papa João Paulo II muitas vezes quis consagrar a Rússia e a Ucrânia, o leste da Europa, ao Sagrado Coração de Maria, como ela pediu. Só agora é possível. E eu não tenho dúvidas nenhumas que o Papa Francisco conversou com as autoridades da Rússia. E, portanto, há mistérios que nós não sabemos descrever, mas como católicos, como cristãos, devemos colocar-nos neste momento com muita humildade diante de Maria, e porque só agora foi possível. Há muita gente que não compreende. Era decidir e pronto. Há o campo diplomático, há o campo dos conflitos. Não nos podemos esquecer que o comunismo, que começou na Revolução de Outubro de 1917 na Rússia, sempre quis destruir a Igreja, durante o século XX e até hoje, até os nossos dias. Muitos cristãos às vezes andam um bocadinho distraídos, mas não nos podemos esquecer disso. Não era possível, não era uma afronta que se a Igreja avançasse. Nossa Senhora, com São José, com Deus, tudo proporciona.
Eu, na próxima sexta-feira, convido-os a todos. Teremos 2 missas, às 9 da manhã e depois às 6 da tarde, como está no boletim. E é um dia especial para nós, um momento histórico, um momento de história, um momento que tantos irmãos ao longo do século XX desejavam viver e não viveram. Agora chegámos lá, debaixo do sacrifício e das vidas de tantos ucranianos. Mas confiamos em Maria e, sobretudo, o que isto significa que nós não sabemos. Nós não sabemos. Coloquemos diante da grandeza de Maria e diante de Deus. Maria pediu em 1917 isto. E nós sempre soubemos isto. Portanto, é um dia especial, na próxima sexta-feira. Convidamos a todos, mesmo quem está em casa, e a rezar connosco o terço, todos os dias à noite. Nós precisamos estar unidos e a rezar. Obrigado a todos aqueles que estão connosco e que se têm inscrito. E estejamos unidos e, sobretudo, na sexta-feira procuremos estar ligados a Fátima, estar ligados a Roma, estar ligados ao que for, mas que neste dia nos lembremos deste acontecimento que é um marco histórico. A todos boa noite, vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Vós